E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. Hoje falando sobre Arm of the Dead, o último filme do visionário diretor Zack Snyder, que estreou essa semana no catálogo da Netflix. E olha, vamos falar dele bastante aqui, porque tem muita coisa jogada aqui e que talvez nem seja tanto em relação ao filme, mas que o filme ajuda a gente a entender, mas sim a essa figura que já tomou bastante tempo aqui no analisador para várias discussões, chamada Zack Snyder. Obviamente, esse vídeo contém vários spoilers, então você foi avisado, então não vai ser pego desprevenido, pois para falar de Arm of the Dead você tem que desdobrar tudo que foi construído pelo Zack Snyder aqui. E de cara eu destaco um ponto que até certo aspecto é positivo para Zack Snyder, que o filme ele meio que não se leva tão a sério, só um pouquinho não a sério. E isso, esse tom sarcástico é bom pro Zack Snyder, porque ele gosta muito de se levar a sério em todas as coisas que ele faz. Nossa, tudo é muito importante nas coisas que o Zack Snyder faz, tanto dentro quanto fora do cinema. Mas ele ainda gosta de dar uma esticada no filme, fazer cenas longas e tudo mais. Você tem, por exemplo, a cena dos créditos iniciais, tem 6 minutos. Aquela cena lá, que pra mim é a melhor cena do filme. E ela ficou bem legal, tanto esteticamente quanto, vamos colocar assim, narrativamente. Só que ela acaba sendo esvaziada um pouquinho, porque ao longo do filme você tem vários elementos fazendo a função que os créditos iniciais fazem ali no filme, que é dar um contexto da galera ali. Porque o Zack Snyder, ele gosta de esticar a cena, como eu falei, e ele fica desdobrando dramas, e aí que já perde a questão de se levar a sério um pouco, porque ele, nossa, gosta de esticar um drama, assim, principalmente os dramas do Bautista, que é o principal do filme lá, nossa, desdobrem várias vezes pra explicar bem minuciosamente, bem didaticamente pra você, se você não entendeu assistindo o filme, essas questões, e isso acaba deixando um pouco maçante. E o pior é que ele perde muito tempo com essas histórias de personagens assim, para dar um contexto, e acaba ficando um tanto quanto irrelevante na hora que você fecha a conta do filme, da história, assim. Porque ele, cara, os personagens ali nos trailers você via, tem vários, eles são muito caricatos, tá ligado? Tem tipo umas características próprias bem personificadas para cada um ali, um perfil assim tanto caricato para outros e tal lá. Só que, cara, isso é pouco utilizado no filme. Na hora do vamos ver, na hora que tem que usar, entre aspas, essas características que foram criadas para os personagens, é pouca coisa utilizada. Na hora do desespero, vira tudo meio que no automático, e igual a gente tá acostumado a ver em vários e vários filmes. E além disso, o filme se passa em Las Vegas. Mas, cara, de Las Vegas mesmo não tem muita coisa. Las Vegas é muito mal aproveitado no filme. Porque a história que é contada no filme e todos os elementos de Las Vegas utilizados no filme poderiam ser muito bem de qualquer lugar que seja de ricaço, qualquer lugar de rico, assim, tipo um bairro nobre, um banco. Então, tipo assim, todo o contexto assim de Las Vegas, na minha visão, ficou muito mal aproveitado. A estética até que ficou legal, mas não tem, tipo assim, não é uma estética assim que, puta, Las Vegas purinho destruído aqui, tá ligado? Salvo as referências do Elvis, que essa aí sim valeram a pena, mas podia fazer em Graceland. E ficar remoendo essas nuances acaba atrapalhando ele, porque ele mesmo soa repetitivo. Porque na hora de entregar um filme de zumbi, ele acaba querendo inventar tanta coisa, mas tanta coisa, que ele acaba sendo igual a todos os outros filmes de zumbi. Não tem, nossa, uma grande diferença da história de zumbi contada pelo Zack Snyder. Até muito semelhante ao primeiro filme que ele fez lá atrás, junto com o James Gunn no roteiro. Que é um dos melhores filmes do Zack Snyder, na verdade. Talvez ele tenha ficado refém de mais um filme na carreira dele, mas a gente vai falar de outro daqui a pouco. E nisso a gente pode notar até no desenvolvimento do roteiro, porque ele fica utilizando tanta coisa assim, mas na hora de fazer a história andar, ele usa os clichês de história de zumbi. Então acaba que tudo que ele inventa se perde, porque ele joga no seguro na hora que tem que andar pra frente com a história. E isso, no final das contas, acaba sendo um grande problema pro filme, por causa que em um filme de 2 horas e meia, ele colocou tantas dessas coisinhas que eu falei pra você, que a ação de verdade só começou lá pra 1h40, e nem foi tanta ação assim. Então você tem, tipo, só o terceiro ato com a loucura ali, que nem foi tão crazy quanto
ele prometeu que seria. Agora, o Zack Snyder adora um sangue, né? Quando ele vai mexer com sangue, é a hora que ele tá tranquilo ali. O que é gore, o que é pra ser agressivo, assim, o que é pra chocar, ele consegue fazer mesmo. Isso é um mérito que ele consegue. Ele tem uma violência bem honesta na hora de colocar ali. E explode as coisas e voa sangue pra tudo quanto é lá. Ele sabe trabalhar com isso. Assim como ele também adora compor uma cena de destruição, né? Ele adora colocar cenas que neles os fãs sempre dizem de páginas duplas para você contemplar em uma grande angular tudo o que tá acontecendo no ambiente, destruído, arregaçado lá e tal. Isso ele consegue fazer bem, isso ele continua fazendo muito bem aqui. A destruição é bem honesta também. E logicamente, para você fazer isso, tem que trabalhar bem os efeitos visuais, que é outro ponto positivo do filme. Tem vários efeitos bem legais ali. Os cenas de helicóptero ali você não questiona o que tá acontecendo, você não acha que é uma mentirada o que acontece. E o tigre, né? O tigre zumbi ficou bem da hora, ficou bem legal assim, mas é isso. Porém tem uma parte muito importante pra gente conversar aqui, que são sobre os zumbis do filme. E nesse ponto eu acho que colocar os zumbis e colocar o Zack Snyder se mistura um pouco na construção de Army of the Dead. Mas antes de explicar essa questão dos zumbis, eu vou pedir pra você que está assistindo o vídeo, curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador, que ajuda a gente bastante a continuar fazendo um conteúdo legal para vocês, um conteúdo que a gente se diverte fazendo. Comente aqui embaixo, você tá errado sobre a visão que o Zack Snyder que você tem, o visionário Zack Snyder é muito melhor que você. De fato é, mas enfim, a questão é que eu quero conversar com vocês, dê sugestões de vídeo que a gente pode fazer, até pode ser do Snyder mesmo aqui, né? Já abri uma porta pra falar do Zack Snyder tanto de vezes aqui, então pode falar do que você tem de ideia pra gente conversar aqui, e também acompanhe nossas lives. A gente tá fazendo lives semanal de Bad Batch, todo sábado, e também vamos fazer em pouco tempo, inclusive esse canal vai cobrir bastante Loki. Toda quarta-feira a gente vai ter uma live aqui falando sobre Loki à noite, comentando os episódios, mas vamos ter um trabalho especial também, preparando você para acompanhar Loki com a gente, beleza? Uma preparação tão rebuscada, assim como Zack Snyder fez para contar o drama dos zumbis nesse filme. Porque o Zack Snyder, ele estabelece uma espécie de hierarquia zumbi nesse filme, mas que, vamos colocar assim, efetivamente na questão de ameaça, não tem tanta efetividade, só tem uma utilidade, na verdade, que é fazer o Zack Snyder controlar o movimento dos zumbis na trama. Pois, recapitulando um pouquinho a história do filme, não se sabe muito bem, mas uma criatura zumbi que não sabe se foi capturada, se é fruto de um experimento, acaba escapando de militares e estavam próximo de Las Vegas, e ele acaba, vamos colocar assim, disseminando o vírus zumbi nas proximidades, e Las Vegas fica cercada por isso, e todo mundo de dentro de Las Vegas ou vira zumbi ou acaba morando em campos por volta de Las Vegas, assim, nos bairros próximos de Las Vegas. E aí um japonês lá, que é aquele japonês que tá em todo o filme também, ele dá uma missão pro Bautista de pegar dinheiro lá dentro de um cassino. Melhor dizendo, 200 milhões de dólares, e isso ele forma um time pra pegar o dinheiro lá dentro. Ele tem que entrar lá, e tem uma passagem pra eles irem pra lá, então é meio que controlado o ambiente. E no meio dessa história joga o drama da filha dele, todos os dramas lá, que ele matou a mulher, e a namoradinha nova dele, que só topa ir nos rolês com ele porque gosta dele e tudo mais e tal. Mas a gente tem estabelecido que eles têm que entrar lá pra trocar ideia com os zumbis. E é aí que o Zack Snyder consegue controlar o modo de zumbis, que aí lá dentro desenvolveram a hierarquia deles lá, tem o Alpha, e tem uns zumbis que são entre os soldados do Alpha, e vai ter os dobramentos que a gente vai falar aqui, mas ele controla os zumbis na narrativa em certo ponto, assim, que ele pausa o ataque dos zumbis quando usa o guardinha arrombado lá, que é cópia do primeiro filme dele mesmo lá, como uma isca pra mamãe zumbi lá, e tipo, deixa eles entrar que eles estão oferecendo uma coisa pra gente. Mas aí ele dá o play novamente na agressividade dos zumbis quando o cara que ajuda lá, o japonês lá, decepa
a mãe zumbi lá pra levar a cabeça, porque a cabeça vale muito mais que o dinheiro ali no caso. E ele ativa a ira quando o zumbizão alfa lá acha a mãe zumbi, porque, cara, ela é mãe e ela tinha um feto dentro da barriga dela, que agora está morto. E ele vê isso e acaba ficando muito pistola com isso e vai atacar a galera. Só que no fim das contas, se falando sobre zumbi, é meio que desnecessário você ter um botão pra você controlar e pausar os zumbis na trama. Porque, cara, o zumbi vai fazer o modo mais agressivo ali do jeito que ele quiser. E a graça tá você em fugir dos zumbis e evitar chegar a um confronto com eles. E nisso, o filme definitivamente se preocupa pouco com o grupo. E aí vai outra parada, porque os zumbis no filme são inteligentes. Só que tirando o fato de que ele querer criar esse laço de empatia com a gente, a inteligência dos zumbis é meio que inútil ali, tá ligado? Tirando o fato também que o zumbi alfa ali, ele usa um capacete, né, pra evitar machucar a cabeça e morrer ali. Não tem uma explicação lógica, assim, a não ser efetividade pra você colocar inteligência no zumbi. E aí vem esse lance do amor zumbi ali, né, que, pô, ele tinha lá uma criancinha esperando da mamãe alfa e tudo mais. Ele cria toda essa narrativa em cima dos zumbis ali, mas que efetivamente não cativa a gente. E é nesse ponto de, tipo, construir uma parada que não tem muita utilidade que me vem uma reflexão sobre o Zack Snyder. Porque será que essa não é uma analogia visionária do Zack Snyder em relação dele com o mundo e com a indústria? Por que eu digo isso? Porque o Zack Snyder ele viveu os últimos anos dele muito ligado a esse mercado de super-heróis na indústria do cinema, que é o grande chamariz de superproduções. Será que o zumbi alfa, que usa um capacete, tem uma capa, não é uma crítica ao gênero de super-heróis que ele ficou mergulhado nos últimos anos? Será que o drama da zumbi grávida não é uma crítica dele a uma espécie de forçação de barra que muitos filmes de heróis fazem para dar uma profundidade, para criar um interesse em personagens que genuinamente não tem do público? Pode até ser, mas isso é uma parada que eu não vejo tanto sentido, porque ao fazer esse tipo de crítica nas analogias de zumbi dele, ele tá comprometendo a própria história que ele tá contando, porque não fica tão claro isso pra galera. Isso acaba se tornando mais um defeito do filme, um defeito recorrente e comum na indústria. Porque tirando isso, as críticas sociais que os zumbis fazem lá desde as obras do Romero e tal, que todo mundo repete assim quando vai fazer uma história de zumbi, não tem muito aqui, saca? Não tem, tipo assim, deve ter alguma coisa assim, vamos colocar num piano, mergulhando na história que é mais semelhante a esse tipo de narrativa. Só que efetivamente algo novo, assim, algo diferencial, o Zack Snyder não tem. Fica muito glacê pra pouco bolo. E mais uma vez em uma obra do Zack Snyder. Eu vejo que ele sofre muito disso desde 300, que foi o último grande acerto inquestionável que o Zack Snyder já teve. Mas como eu disse, eu não duvido que isso seja assim uma crítica do Zack Snyder à indústria que ele estava mergulhado nos últimos anos. Ele é narcisista a ponto de fazer isso, de criar um filme com analogia de zumbi para se livrar dessa indústria que ele ficou mergulhado nos últimos anos. E isso até certo ponto pode fazer sentido se você analisar algumas declarações recentes que ele deu. Uma delas para o The Guardian, quando ele perguntado se ele pudesse mudar alguma coisa ou trabalhar no MCU, o que ele faria? E ele disse que ele não mudaria nada. No complemento ele disse, abre aspas, eu poderia mudá-lo e talvez fazer menos dinheiro ou ser menos amado. Mas para o que eles criam, não acho que há uma melhor forma de fazer. E se você pegar a relação Marvel de si no cinema nos últimos anos, isso faz total sentido com a aplicação que ele deu da sua visão sobre os heróis na DC e a aplicação que a Marvel deu nos últimos anos sobre o batuta do Kevin Feige. Essa declaração dele corrobora exatamente, sintetizando toda essa questão que a gente debateu nos últimos anos. Porque, cara, ele não tem como ele mudar, não é uma coisa que ele faz aqui. E se ele fizesse do jeito que ele faz aqui, ele sabe que ia dar menos dinheiro e ia ser mais impopular no meio da galera. E aí você pode estar falando, mas como você tem certeza que ele tá tendo essa visão sobre o filme? Na mesma entrevista, ele complementa falando sobre aquela declaração lá atrás do Scorsese, falando que super-heróis no cinema é filme estilo parque de diversões e tal, que é sem profundidade.
ele complementa dizendo que concorda. E ainda afirma falando que o Scorsese não estava afirmando isso sobre os filmes que ele produziu. Mais uma vez, comprovando esse narcisismo, porque todo mundo faz parque de diversão, menos eu. No mesmo gênero, todo mundo faz, só que eu faço diferente. E além disso, ele falou em outra entrevista agora pro The Telegraph, uma declaração tanto quanto peculiar, que ele tá procurando agora uma coisa diferente pra carreira. Um estilo, vamos colocar assim, um tanto quanto peculiar, falando que sempre quis fazer um filme religioso e um filme pornográfico, e que nunca teve a chance de fazer nenhum dos dois filmes. Talvez se pudesse combinar os dois, ou talvez 300 seja aquele filme, em certo sentido, um pouco, ou pelo menos uma introdução para o que esse filme poderia ser. Ou seja, quando ele fala de um filme pornô e um filme religioso, talvez os dois numa mesma tomada, assim, num mesmo take, ele sabe, até na fala dele, que ele remete a 300. E talvez esse seja o grande problema de Zack Snyder, que ele acabou ficando um pouco refém de 300. Ele acaba fazendo tudo muito, trazendo referências de 300, que foi um baita acerto dele. E ele acaba que, tipo, talvez pra ele a solução que ele enxerga é fazer outro 300 em alguma outra pegada, tal assim, talvez mais religioso e talvez mais pornográfico, pra que assim ele possa deixar de ser refém das próprias obras dele e ter, vamos colocar assim, uma paz de espírito para ser o visionário Zack Snyder que todo mundo sempre comenta por aí. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que entendam o drama do Zack Snyder, curta, compartilhe, favorite, sinalize e se inscreva para chegarmos até o próximo analisador.